Lucas 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Gostaria de fazer uma breve oração. Senhor, estamos aqui diante de Ti e diante de Tua santa palavra. Tua palavra que é poderosa, poderosa para salvar, poderosa para curar corações feridos. Por favor, Senhor, estenda a Sua graça sobre as pessoas que se encontram aqui esta noite. Fale aos corações. Se aprouver a Ti, ó Deus, se Tu quiseres, salva pessoas por meio de Tua graça esta noite, Senhor. Encontra os corações. Revela Teu Filho Jesus Cristo como crucificado pelos pecados, ressuscitado para a justificação e salvação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus eu Te suplico e Te peço. Amém. Bom, mais uma vez, aqueles que nos visitam, é grande alegria e prazer para nós. Nós temos orado por vocês e certamente as pessoas que te convidaram amam muito vocês e desejavam que vocês ouvissem o que vão ouvir esta noite. Minha mensagem, o meu compartilhar é sem dúvida mais dirigido às pessoas que nos visitam e que não conhecem pessoalmente o Senhor Jesus Cristo, que não podem ter a alegria de dizer: eu sou salvo e quando morrer herdarei os céus. Mas aqueles que já são irmãos na fé, já professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, também serão muito beneficiados ao ouvir. Que o Senhor possa abrir os corações para que nós vejamos a graça de Deus nesta passagem. Bom, o tema da minha mensagem é Jesus, lembra-te de mim. E é exatamente esse o objetivo, que cada um que está aqui assentado esta noite possa sair daqui com este desejo no coração. Jesus, lembra-te de mim. Eu dividi esta mensagem em 3 partes. 3 pontos que eu quero que vocês gravem, fixem em seus corações. O primeiro ponto que quero provar e vou demonstrar neste texto que acabei de ler é que a condição de toda a humanidade está representada neste relato. E de que relato eu falo? Do relato da crucificação de Jesus Cristo. Fiz uma imagem aqui, uma cruz no meio e uma cruz de cada lado. E é exatamente isso que relata o versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi crucificado pelos pecados de muitos, ele foi crucificado no meio de 2 malfeitores, no meio de 2 bandidos, assassinos. Um foi colocado à sua direita, outro colocado à sua esquerda. E eu quero deixar bem claro a todos vocês que estão aqui esta noite. Não quero enganar ninguém. E vou ser o mais claro possível. Você que está aqui assentado, ou é um daqueles assassinos à direita, ou é um daqueles à esquerda.
Eles representam você. E eu vou mostrar e provar o porquê é assim. Este método de pena de morte era aplicado na Roma antiga. Assassinos perigosos, aqueles que causavam tumulto na sociedade, indivíduos muitas vezes sem escrúpulos, eram condenados a esta pena, crucificação. Uma das penas mais cruéis que o Império Romano podia aplicar sobre uma pessoa culpada e condenada. Pode parecer um pouco estranho para você que vive no século XXI. Nós não vemos crucificações acontecendo. No Brasil nem sequer pena de morte existe. Mas naquela sociedade, naquela época, pessoas que viviam vidas assim como ladrões, bandidos, assassinos, do pior tipo da sociedade, eram assim crucificados. E eu disse a vocês que você representa um destes dois ladrões. E pode ser ofensivo ouvir isso da minha boca. Me parece então que eu estou dizendo que você é do pior tipo que possa existir. Mas eu quero deixar claro uma coisa. Só existem, segundo a Bíblia, dois tipos de pessoas neste mundo. O primeiro tipo de pessoas são pecadores orgulhosos, pecadores zombadores. E eu afirmo, todos que estão sentados aqui, inclusive eu, que estou falando com vocês, sou um pecador. Todos os homens são pecadores. Todos, absolutamente todos. A Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e se desviaram do caminho que glorifica a Deus. Agora, você pode reconhecer isso, que você é um pecador? Bom, reconhecendo ou não isso, você é um pecador. Agora, o que significa ser um pecador? O que é pecado? Pecado é transgredir a lei de Deus, transgredir os mandamentos de Deus. Pecado também pode significar errar o alvo. Imaginem comigo um alvo, um atirador de arco e flecha, a uma distância, tentando mirar o alvo. E ele tem que acertar o centro todas as vezes que ele atira suas flechas. Tal é o padrão da santidade de Deus, que se você não atinge o centro da vontade de Deus, você é considerado um pecador. Então, uma mínima mentira que você conta, uma inveja que você possui em seu coração, qualquer coisa que você faça que ofenda a santidade de Deus, te coloca fora da condição de santo e de uma boa pessoa. Você é um pecador. Então, eu disse que existem dois tipos de pessoas. Um pecador, que é zombador, orgulhoso e que não teme a Deus. E outro tipo de pessoa. Que outro tipo de pessoa é essa? Também um pecador. Mas um pecador arrependido. Um pecador humilhado pela graça de Deus. Que reconhece seus pecados e clama: Jesus, lembra-te de mim. Vamos ao versículo 39, vocês que estão com a Bíblia na mão. O versículo 39 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O texto diz que um dos malfeitores estava blasfemando. Ele estava blasfemando. Mas aí você lê o que ele diz. E ele diz o seguinte: não és tu o Cristo? Ele faz uma pergunta. Acaso isso seria uma blasfêmia? Dizer que Jesus é o Cristo? Dizer que Jesus é o ungido de Deus, eleito
por Deus para dar a salvação a muitas pessoas? Não, isso não é uma blasfêmia. Mas por que a Bíblia diz que o que este homem estava fazendo é uma blasfêmia? A Bíblia diz isso porque este homem estava zombando de Jesus Cristo. Ele estava ali tirando sarro de Jesus naquela situação em que ele se encontrava. E este é do tipo de pecador zombador, orgulhoso, o tipo de pecador que zomba da fé cristã, não acredita na Bíblia, não acredita nos princípios de Deus, vive como se Deus não estivesse nem aí para como ele tem vivido. Este é o tipo de pecador zombador, que é capaz de olhar para a cruz de Jesus Cristo e dizer: você não é Jesus, o Cristo? Por que você não desce daí e salva? E salva também a nós. Este falar zombeteiro de um pecador orgulhoso que vê Jesus Cristo crucificado com uma coroa de espinhos, sangue descendo sobre sua fronte, e ainda tem a capacidade de zombar. Mas aí você vai dizer: pregador, o que você está falando está tão distante da minha realidade, porque eu nunca zombei da cruz de Cristo, eu nunca olhei para a cruz de Cristo e zombei como se ele não fosse o Cristo. Talvez você possa dizer isso enquanto eu falo, e talvez este pensamento possa passar na sua cabeça: não, eu estou muito distante de ser alguém que zomba de Jesus Cristo. Mas você é daquele que faz pouco caso do que Cristo fez na cruz por você? Você é daquele que vive indiferente a tudo isso? Quem é Jesus Cristo para você? O que significa a cruz de Jesus Cristo? Aqui no Brasil é muito comum, todo mundo nasce praticamente cristão, não é? Todo mundo nasce tendo fé em Jesus, e todo mundo, nós estamos chegando à Páscoa aí, passam filmes na TV sobre Jesus Cristo e aquele momento da crucificação, e muitas pessoas olham para isso e falam: que bonito, que entrega de um Deus que veio e morreu na cruz. Isso não muda nada na sua vida? Isso não diz nada a você? Então você pode não zombar com seus lábios, você pode não proferir palavras de zombaria contra Jesus Cristo, mas você é indiferente a Ele? Você não dá a mínima importância para o sacrifício que Ele fez na cruz? Então você, se não é um zombador, é um orgulhoso. É alguém que não teme a Deus. Primeiro, porque pode parecer confuso até agora tudo que eu falei a você, porque eu disse a vocês que vocês são pecadores, e que como pecadores estão debaixo da ira de Deus, e que se muitos de vocês morressem após sair desta reunião sem crerem em Jesus Cristo, o destino de vocês seria um destino terrível, seria o inferno, seria sem Deus. E você pensa: meu Deus, eu vim a uma reunião, me convidaram para um lugar assim, e há um jovem rapaz que fica falando coisas para mim deste tipo, falando que eu posso ir para o inferno se não crer naquilo que ele fala, e que a graça de Deus toque no seu coração, para que você tenha seu coração aberto para entender aquilo que vou expor esta noite nestes 3 pontos. É um milagre muito grande que um homem consiga reconhecer que ele é pecador. Deixe-me dizer claramente, nestes muitos anos caminhando com o Senhor Jesus Cristo, depois de ser salvo pela graça, tenho inúmeras vezes tentado falar com pessoas sobre a fé cristã, sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia. A maioria das pessoas zomba disso. A maioria das pessoas acha que isso não tem nada a ver com a vida delas, que elas podem viver da maneira que quiserem. E este texto relata
Como pode um homem estar numa situação difícil? Como eu disse para vocês no início, somente os piores homens tinham uma pena de morte como esta. E diante do pior momento da vida daquele homem, ele está ainda com seu coração orgulhoso e zombando. Ele está zombando de Cristo. Alguns, você já deve ter ouvido esta frase: se não vem pelo amor, vem pela dor. Essa é uma frase que muitos dizem, referindo-se quão duro é o coração do homem e que muitas vezes é preciso que ele passe por situações difíceis para que ele encontre o caminho de salvação, para que ele passe a se preocupar com a sua eternidade, com o que será da vida dele no porvir. Muitas vezes é necessário que ele passe por uma situação difícil, mas nem para todos funciona. Este homem aqui está passando pela pior situação da vida dele. Vocês sabem o que ocorria antes de uma crucificação no Império Romano? Primeiro, que não era qualquer homem que participava disso, como já tenho dito. Era um homem extremamente culpado e que causaria muitos danos à sociedade. Mas antes de chegar até aquele lugar, aquele homem passava por uma sessão de açoitamento, levando muitas chibatadas em suas costas, fronte, que arrancava a carne dele. Muitas e muitas chibatadas. Ele chegava na cruz num estado completamente ensanguentado, cheio de dores, e era crucificado nu. Nos filmes que vocês assistem por aí, Jesus Cristo está vestidinho, tem uma túnica cobrindo, mas a crucificação era algo terrível, que expunha homens à vergonha, e Jesus Cristo estava nu, com 2 ladrões nus também. Era aquele espetáculo terrível, 2 malfeitores. E um homem santo no meio, justo, que nunca cometeu pecado. Então este é o caso de um dos pecadores. E talvez, eu temo, que seja o caso de muitas pessoas com quem tenho conversado. E temo que seja o caso de você que nos visita, mas meu objetivo ao falar é que você não seja o primeiro pecador, este que é orgulhoso, que é zombador, que fala: não, a fé cristã é indiferente para mim, eu não sou um pecador de fato. É aquele que zomba, fala: você não pode, veja se você desce da cruz e salva. É aquele que zomba, que é indiferente, que enquanto eu falo está pensando em outras coisas. Mas há um segundo tipo de homem. E a minha esperança é que você seja como este segundo tipo de homem. E de que tipo eu falo? Havia 2 bandidos. Um à direita do Senhor, um à esquerda, outro à direita do Senhor. Um deles, zombeteiro, orgulhoso, mesmo na situação mais difícil que passava de sua vida, seu coração não se amolecia. Ele ainda estava senhor de si, zombando de Jesus Cristo. E há um outro do seu lado. Como está aquele outro? Versículo 40 diz assim: respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? O outro, bandido também, assassino também, crucificado, com a mesma pena de morte, no seu momento mais difícil. Uma luz raia sobre o coração dele. Ele diz: nem ao menos temes a Deus estando debaixo de igual sentença? Veja, o mesmo momento para 2 pessoas pode não ser igual. O mesmo momento para 2 pessoas que estão na mesma situação, exatamente na mesma situação. 2 bandidos.
Dois culpados, condenados por causa de seus crimes, de seus pecados. Estão lá naquela cruz, dois bandidos. Um deles mantém seu coração orgulhoso, zomba de tudo que está acontecendo. Ele tinha ouvido, poucos minutos antes de Jesus dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E mesmo ouvindo isso, a multidão, enquanto Jesus caminhava para aquele momento de crucificação, se vocês conhecem um pouco de história, já assistiram alguns filmes, mesmo que não tivessem lido a Bíblia, vocês viram o quanto Jesus sofreu caminhando até aquela cruz. Cuspiram em seu rosto, esbofetearam sua face, colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, que o fazia sangrar. E mesmo assim, diante de um homem que reconhecidamente nunca tinha cometido crime algum, Jesus Cristo andou por toda parte, fazendo bem, curando enfermos. O amor andou na terra. Este é Jesus Cristo. E mesmo assim, ao ser crucificado, um dos bandidos, um dos pecadores ali, ainda tem a coragem de zombar dele. Mas e o outro? O outro repreende aquele e diz: você não teme a Deus estando debaixo de igual sentença? E eu quero dizer que eu me coloco aqui diante de vocês exatamente como este outro ladrão. Eu sou um pecador. Mas a graça de Deus raiou sobre o meu coração um dia para que eu me arrependesse dos meus pecados. E todos aqui que estão sentados estão sobre a sentença, se não se arrependerem de seus pecados e crerem em Jesus. Todos que estão aqui sentados, todos estão sob igual sentença. Você pode dizer: mas imagina, eu não sou como aquele homem bandido que foi crucificado ao lado de Jesus. Eu não sou, em hipótese alguma. Eu acredito que você não tenha matado ninguém, ou que você não tenha roubado ninguém. Eu acredito nisso. E isso vai te impedir que neste mundo você vá para a cadeia. Você não vai para a cadeia neste mundo, se você viver esta vida. Mas isso não vai te impedir de ir para o inferno. Porque a justiça de Deus é muito elevada. O mínimo pecado ofende a santidade de Deus. Mas aqui está um outro pecador, como eu, que estou dizendo para vocês: vocês não temem a Deus estando sobre tal sentença? De que sentença? A sentença de que, se você não crer no Evangelho, se você não crer que Jesus Cristo morreu para os seus pecados, se você não crer que você é um pecador, você irá para o inferno. E você pode achar que tudo isso é loucura. Tudo isso é loucura, meu Deus, não, isso não tem nada a ver. E este pensamento não tem nada a ver, não, isso não é verdade. Mostra o quanto você zomba da cruz de Cristo, exatamente como o outro. Cristo não morreu em vão. Ele morreu para salvar pecadores. Ele não morreu em vão. Se você acha que você é uma boa pessoa e que você não precisa se arrepender dos seus pecados, eu não estou falando com você então, porque talvez não haja saída para você. Mas se você reconhece que é um pecador, se você reconhece que comete muitas falhas, muitas e muitas falhas, você pode dizer: não, eu sou uma boa pessoa. Eu conversava com um amigo meu de trabalho. Estava almoçando com ele. E ele sabe que sou cristão. E ele perguntava sobre as reuniões que faço em minha casa. E ele dizia: mas por que você faz isso? E eu falava para ele sobre Jesus Cristo crucificado pelos meus pecados e que um dia eu entendi o quanto eu era pecador. E por isso fazia isso. E perguntei para ele: se um dia você for para o céu, por que é que você acha que você vai para o céu?
E a resposta dele é: eu vou para o céu porque eu sou uma boa pessoa. Eu vou para o céu porque eu não faço mal para ninguém. Eu vou para o céu porque quando eu erro, eu me arrependo. Por isso eu vou para o céu. E eu falei para ele: esta é a maior diferença entre mim e você. Porque eu vou para o céu porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Eu não sou uma boa pessoa. Eu sou um pecador, eu cometo falhas. Falhas atrás de falhas. Eu preciso de alguém que tenha uma justiça perfeita. Alguém que tenha vivido uma vida inteira em perfeição sem nunca ter cometido um único pecado. Jesus Cristo é este que andou. O Deus se fez carne, nasceu de uma virgem, viveu uma vida reta, santa, sem nunca cometer um pecado sequer. Morreu na cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados, se você crê assim. Por isso eu vou para o céu. Sabe, a pessoa que diz que vai para o céu porque é uma boa pessoa, porque não faz mal para ninguém, ela zomba da cruz de Cristo. Ela zomba. Ela está tirando o sarro de Jesus. Ela está dizendo: você não precisava morrer. Eu sou muito melhor do que isso. Eu não preciso do seu sacrifício. Não, eu não preciso. Eu comecei a mensagem dizendo que ou você é o ladrão da direita ou você é o ladrão da esquerda. Você é um dos dois. Um zomba de tudo, o outro se arrepende. Há no meio um homem Deus, Jesus Cristo. Nosso calendário é contado em antes e depois de Cristo. Nós estamos em 2019, depois de Cristo. Mas Cristo fez muito mais do que dividir o calendário. Ele dividirá entre homens salvos e homens perdidos. Em homens que herdarão o céu e homens que irão para o inferno. Por que, pregador? Você começa a chorar quando fala isso. Porque eu amo vocês que estão aqui. Eu não quero que ninguém vá para o inferno simplesmente porque quis zombar da mensagem do Evangelho. Quis viver a vida da maneira que quis. Sem se importar com Deus, com Jesus Cristo, com o seu caminho perfeito. Quem dera, de todo o meu coração, quem dera, Senhor, que vocês que me ouvem esta noite, a graça de Deus possa irromper dentro dos seus corações para que vocês creiam. É um milagre muito grande alguém crer que é um pecador. Enquanto eu falava com o meu amigo, eu falava: veja, eu sei, o Evangelho ofende as pessoas, porque ele diz que as pessoas não são capazes de se salvarem. Não são. É isso que a Bíblia diz. Que eu e todos vocês não somos capazes de salvar a nós mesmos. Nós não somos. Mas se nós colocarmos a nossa esperança, confiança em Cristo Jesus, nos é dado de graça. De graça. Salvação pela graça de Deus. Murilo, o que você fez para herdar o céu? Se me perguntassem isso, eu diria: eu não fiz nada. Nada, absolutamente nada. Eu olhei para um homem crucificado com uma coroa de espinhos e sangue escorrendo e ele disse: Pai, perdoa os pecados porque eles não sabem o que fazem. Jesus olhou para mim: Murilo, você não sabe o que faz. Eu vivi minha vida longe de Deus e então Ele teve misericórdia de mim e um dia se revelou a mim. E o que eu estou dizendo se revelou a mim? Que apareceu um anjo na minha janela? Não. Eis aqui a revelação de Deus para todo homem. Sua palavra. Passo para o segundo ponto da mensagem. O primeiro ponto dizia que você ou é o pecador zombador, ou você é o pecador arrependido. Pecador você é. Pecador você é. Você falha.
você erra, você ofende a Deus. Alguns dizem, um Deus tão amoroso não pode condenar pessoas ao inferno. Porque se Ele é tão amoroso, por que condenaria pessoas ao inferno? Vocês não conhecem Deus. Deus é assim amoroso, nunca vi amor igual, a ponto de entregar seu próprio Filho para morrer por pecadores. Mas Ele é justo, Ele é santo. Se Roma estava aqui punindo, com pena de morte, homens, punindo homens, não é isso que as leis fazem? Você acha que Deus não punirá os homens por causa de seus pecados? Se Ele tem dado oportunidade para que eles se arrependam hoje e creiam em Jesus Cristo. Qual é o segundo ponto da mensagem? Se o primeiro era que toda a humanidade está representada neste relato da cruz, toda a humanidade. Ou você é um pecador que se arrepende, ou você é um pecador que zomba de tudo isso. Talvez, e eu não quero crer que seja assim, você vai sair daqui hoje, ao término da reunião, e você vai ouvir o que eu falei, entrar por um ouvido e sair por outro. Então você faz parte dos pecadores zombadores, dos pecadores indiferentes. Mas talvez a graça de Deus vai tocar no seu coração e você vai ser um pecador arrependido. Quais são as marcas de um pecador arrependido? Este é o segundo ponto. E aí eu quero que você confira com a sua vida enquanto eu falo. Se essas marcas estão presentes na sua vida. Tira essas marcas da minha cabeça? Não. Todas elas mostrarei no texto bíblico. A primeira marca é o temor a Deus. Alguém que está verdadeiramente se arrependendo de seus pecados. Alguém que está rumando, indo de encontro aos céus. É alguém que teme a Deus. Onde eu vejo isso? No versículo 40. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Sabe o que é impressionante nesta passagem bíblica? Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 44, diz que no momento da crucificação, os dois bandidos, eles injuriavam a Jesus e eles falavam zombeteiramente contra Jesus. Mas então Lucas vai dizer que um dos pecadores ali, um dos bandidos, olhou para o lado e falou: você nem mesmo teme a Deus? Neste momento que você está vivendo, você está sob pena de morte, nem agora, nem no último suspiro da sua vida, você teme a Deus? Aquele pecador, no início, também zombava, mas ao passar do tempo, ele começou a olhar para aquele homem na cruz. Ele ouviu a oração: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Aquilo começou a amolecer o coração daquele outro bandido. Um homem, como eu já disse, sem escrúpulos, que causou muito mal à sociedade, porque ninguém era crucificado se não fosse assim. Mas a graça de Deus tocou no coração dele. Ele disse: nem mesmo temes a Deus? A primeira marca. E essa é a primeira pergunta que lhe faço. Você teme a Deus? Você teme a Deus? Ah, não, eu tenho muito temor a Deus. Como você sabe? Você sabe quais são as suas ordenanças em sua palavra? Como você pode temer uma pessoa que você nem sabe quais são seus princípios, seus valores? Você pode dizer que teme seu pai porque você sabe o que ele disse e o que você deve ou não fazer. E como você anda, demonstra que você teme seu pai, quando você o obedece ou não. Mas você não pode dizer que teme a Deus se nem sabe o que Ele quer para a sua vida. O primeiro ponto é temer a Deus. A marca de alguém que está se arrependendo de seus pecados para ir para o céu. Deixa eu deixar uma coisa clara, grave isso na sua mente. No céu, todos que estarão lá reconhecerão uma coisa: eu não merecia estar aqui.
todos que estarão no céu um dia, quando chegarem lá, vão reconhecer: eu não merecia estar aqui. Estou aqui por causa de Jesus Cristo. Muitos estarão no inferno e pensavam aqui na terra: eu mereço o céu. Mas que merecido seja escrito no chão do inferno, mas o dom gratuito seja escrito na porta do céu. É de graça o céu, aqueles que creem e se arrependem de seus pecados. Mas qual é o segundo ponto? Vamos ao versículo 41. Este pecador arrependido, ele diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Mas este nenhum mal fez, ele está se referindo a Jesus. Imaginem a cena da crucificação, um de cada lado, Jesus no meio, ele olhando para aquele homem e dizendo: nem estando sob igual sentença, você teme a Deus nem neste momento? Aí ele passa a dizer: nós, com justiça, a gente está aqui porque merece estar aqui. A gente está aqui porque a gente teve uma vida de pecado, uma vida de transgressão. A gente merece, a gente é culpado, a gente é miserável. Tudo que está acontecendo com a gente é justo. Sabe o que é um cristão? Um cristão de verdade é alguém que pode dizer as mesmas palavras que este homem. Eu mereço o inferno. Toda a minha vida de culpado e de pecado me garantem que eu sou um culpado diante de Deus. Então a primeira marca de alguém que se arrepende é que ela teme a Deus. A segunda marca de alguém que se arrepende é que ela reconhece: sou culpado, sou um pecador, sou um miserável. Então ele diz para aquele homem: olha, a gente está aqui porque a gente fez, porque a gente é pecador. A graça começa a raiar sobre o coração de um homem. E o que eu chamo de graça, que eu estou falando tanto, talvez você nem entenda o que eu estou dizendo. É um favor de Deus. É uma misericórdia, um favor imerecido que Ele demonstra sobre a sua vida, ao revelar para você que você é um pecador. Porque naquela conversa com o meu amigo, que dizia: eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, eu já conversei com muitas pessoas. É tudo que eles têm a dizer, que são boas pessoas. Eu sei se alguém foi tocado pela graça de Deus quando ela reconhece: eu não sou uma boa pessoa, eu sou um pecador. Eu mereço ser culpado, eu mereço o inferno. Esta pessoa teve um toque da graça de Deus, porque somente a palavra de Deus, somente a graça, o favor de Deus pode quebrantar a dureza do coração do homem, a ponto dele reconhecer: eu não sou uma boa pessoa. E eu não falo como sendo melhor, eu reconheço aqui: eu não sou uma boa pessoa, só posso ser salvo por Cristo Jesus. Jesus disse assim: eu não vim para aqueles que são bons, para aqueles que estão sãos, eu vim para os doentes. Agora, é claro que quando Jesus disse isso, Ele não estava dizendo que existem boas pessoas e pessoas sãs. Este mundo está doente. Todos são pecadores. Agora, a verdade é que a mensagem de Jesus Cristo só vai atingir o coração das pessoas que reconhecem que são pecadores. E é isto que este ladrão está fazendo. Mas qual é o terceiro ponto? O primeiro é temer a Deus. O segundo é reconhecer culpa, pecado. O terceiro ponto é: mas este nenhum mal fez. O primeiro ponto, temer a Deus, reconhecer a culpa. O terceiro é reconhecer que Jesus nunca fez mal algum. É reconhecer que Jesus nunca cometeu pecado algum. Por que isso é importante? Porque se Jesus cometeu algum pecado, então não há salvação para ninguém. Mas se Jesus viveu uma vida santa, sem nunca pecar, há esperança para mim e para você. Há esperança. Você precisa reconhecer que Jesus Cristo é santo, que Jesus Cristo viveu uma vida, imagine uma vida inteira. Ele viveu 33 anos nessa terra. Foi com 33 anos que ele foi crucificado. A Bíblia diz
que nunca, absolutamente nunca, todos os dias da sua vida ele cometeu um único pecado sequer. Uma única falha. Nunca uma mentirinha. Nunca invejou nada. Nada, absolutamente nada. Nada. E se você crê assim, talvez haja esperança para você. Mas se você zomba disso, não haverá esperança para você. Primeiro, temer a Deus. Segundo, reconhecer a culpa. Reconhecer que é pecador. Terceiro, reconhecer que Jesus Cristo é santo, é justo. São as marcas de alguém que está se arrependendo, de alguém que a graça de Deus vai tocando. Qual é a última? A última é a mais bonita de todas. E é por isso que eu a coloquei aqui. É o último versículo. Esta marca diz: e acrescentou, depois dele falar para o outro, você não teme a Deus? A gente é culpado. Esse homem nenhum mal fez. Ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu disse que o tema desta mensagem é Jesus, lembra-te de mim. Pare para pensar, por favor, pare para pensar. Aqui está um bandido, alguém que viveu a sua vida toda, talvez matando pessoas, roubando coisas. E todas as pessoas detestam bandidos. Elas têm raiva disso, não é? Mas aqui está um bandido que no último suspiro da sua vida olha para Jesus Cristo crucificado. Olha para ele dizendo: Pai, perdoa. Olha aquele sangue escorrendo. Aquele homem maltratado, sem nunca ter feito mal algum. Reconhece a sua culpa. E depois de reconhecer a sua culpa, ele ainda tem a coragem de dizer: lembra-te de mim. Há muitos que até falam, zombando disso que eu estou falando. Para. A vida inteira fez besteira. Agora no fim da vida, conheci uma pessoa lá, agora virou crente, agora é cristão. A vida inteira, bandido, vida inteira pegando todo mundo, prostituição para todo lado, traía a mulher, fazia de tudo, agora virou crente. Agora ele acha que os pecados do passado dele estão perdoados. Você não entende. Você não entende quem é este homem que está na cruz do meio. Você não entende o poder que ele tem para perdoar pecados. Você não entende o tamanho do amor dele. Você não entende o tamanho da graça dele. E se não fosse esse amor, o que seria de mim? E de muitos de vocês, irmãos, que já têm fé em Jesus Cristo? O que seria de nós? Então ele está dizendo: Senhor, Jesus, lembra-te de mim. E se você reconheceu alguma coisa, tocou em seu coração do que eu estou falando, se você reconheceu que é pecador, eu quero que você saia daqui com isso no seu coração. Que você dobre seu joelho e diga: Jesus, lembra-se de mim. Eu sou um pecador, eu preciso do perdão dos meus pecados para ser salvo. Mas ele não diz só isso, ele não diz para Jesus só lembrar dele. Ele diz: quando vieres no teu reino. Você acredita que Jesus é um rei? Você acredita? Você acredita que Jesus Cristo foi que criou todas as coisas somente com o poder da sua palavra? Ele disse: haja luz e houve luz. Ele criou cada coisa com o poder da sua palavra. Ele é o rei que governa o universo. Você acredita nisso? É um milagre que este bandido tenha acreditado nisso. Sabe por quê? Jesus Cristo foi capturado pelos soldados romanos. Ele tinha um prego em suas mãos e em seus pés. Ele estava todo ensanguentado. Como pode um homem crer que ele era um rei, estando naquela situação? Como? Um rei, ele tem um reino e ele está com uma coroa de espinhos, ele está sendo zombado, gospem na cara dele, batem na cara dele, ele não faz nada, ele é um rei? Que rei é esse? Ele creu. Os olhos dele foram abertos. Por isso,
A mensagem do Evangelho é uma loucura para as pessoas. É uma loucura. Por que é que você abandonou um certo estilo de vida para viver com Cristo? Porque encontrei nele muito mais do que este mundo tem para oferecer. E ele reconheceu que Jesus era um rei, reconheceu que Jesus era Salvador, ele reconheceu que Jesus podia perdoá-lo. Tudo aquilo que ele fez, porque tem que ter coragem, não tem? Depois de ser um bandido que talvez matou pessoas, roubou, está condenado à pior pena de morte, você dizer, lembra-te de mim, tem que ter coragem. Mas não é uma coragem vã. Não é à toa. Ele sabe para quem está falando. Ele ouviu ele orar, Pai, perdoa. Ele ouviu. Então ele tem confiança para dizer, lembra-te de mim. Agora eu passo para a última parte da mensagem. E vou concluir. A última parte da mensagem é a infinita misericórdia de Cristo. Durante todo momento, se vocês conhecem um pouquinho, sabem, como eu já tenho dito, que alguém que é condenado a esse tipo de morte passa por um grande chicoteamento antes de chegar à cruz. Mas com Jesus, tudo foi aumentado. Tudo foi pior. Cuspiam na cara dele, esbofeteavam, batiam com marretas nele, com pedaços de madeira. Fizeram de tudo com o meu Senhor. E lá ele estava indo, enquanto ele ia, xingavam, zombavam. Ah, fez o bem a tantos, por que você não salva a si mesmo? Se você é mesmo esse rei que diz ser, desce da cruz. Zombavam e zombavam dele. E Jesus não abriu a sua boca para responder nada, absolutamente nada, a ninguém que zombou dele. O primeiro bandido diz, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O Senhor não respondeu absolutamente nada. Sabe qual é a primeira mostra da misericórdia infinita de Jesus Cristo? Começa assim o versículo 43. Jesus lhe respondeu. Jesus não falou nada com ninguém. Todos aqueles que cuspiam nele, que judiavam dele, que ficavam zombando, escarnecendo dele, ele não abriu a boca. Ele seguiu como uma ovelha muda ante aqueles que arrancam sua pele. Ele seguiu e não abriu a sua boca. Mas quando ele encontrou um pecador arrependido, quando ele encontrou um pecador humilhado pela graça de Deus, que falou, que suplicou, que se humilhou, Jesus, lembra-te de mim. Eu mereço estar aqui, mas lembra-te de mim. Respondeu-lhe Jesus. Graças ao Senhor. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora eu quero que vocês prestem atenção no pedido que foi feito pelo bandido, pelo ladrão, pelo assassino. Ele disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando? Ele estava esperançoso. Ele queria, mas não esperava uma resposta tão graciosa. Hoje. Ele pensava, lembra? Um dia, quando vier, por favor, lembra de mim. Mas sua súplica, como ele estava humilhado e arrependido, a resposta de Jesus foi, em verdade te digo que hoje estarás comigo. E aqui é o hoje, a promessa para agora. Você vai morrer e vai estar hoje comigo. Hoje. E o outro que zombou? O Senhor nem fala nada para ele. Nem abre a sua boca com relação a ele. Para ele não tem hoje, não tem estar comigo e não tem paraíso. Para ele tem inferno, sempre, durante todos os dias da sua vida. Estarás comigo no paraíso. Se Jesus somente tivesse respondido, e aqui eu termino, somente tivesse respondido, hoje você estará comigo. Já estava bom demais. Estarei com Jesus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Já estaria bom demais. Mas ele não disse só isso.
Ele disse: hoje você vai estar comigo no paraíso. E aqui eu concluo, mas dirijo mais fortemente às pessoas que nos visitam hoje para falar o seguinte: reconheça que você é um pecador. Reconheça rapidamente isso. Reconheça que não há esperança para você sem Jesus Cristo. E que se você acha tudo isso que eu estou falando apenas conto de fadas, historinha para boi dormir, eu tenho pena de você, porque seu destino será terrível. E você não poderá dizer isso quando comparecer diante do tribunal de Deus. O que você vai dizer? Minhas palavras esta noite podem absolvê-lo ou condená-lo. Se vocês crerem na mensagem do Evangelho, vocês podem ser absolvidos e receber hoje o paraíso. De graça. Você não vai fazer nada. Você vai crer e se arrepender. Mas se você não crer e não se arrepender, continuaremos orando por vocês. Mas vocês é que precisam decidir isso. Crer e se arrepender de seus pecados. Olhe para Jesus Cristo. Olhe para aquela cruz. Olhe para aquele sangue escorrendo sobre a sua cabeça. Foi pelos seus pecados. Suas culpas. Suas falhas. Arrependa-se. Creia no Evangelho. Ainda há esperança. Ele é um Deus gracioso. Ele está chamando pecadores para virem a Ele. Eu concluo aqui. Aqueles que, após o término da reunião, nós teremos um período aqui de lanche, para a gente conversar, para a gente estar junto. E aqueles que ficaram em dúvida sobre as coisas que eu disse, não entenderam claramente, ou até manifestam interesse pelo que falei, venham conversar comigo. Quero colocar também à disposição o irmão Marcel ali, levante a mão, por favor. O irmão Franklin ali atrás, o irmão Rodrigo e o irmão Bruno. Quero colocar à disposição esses irmãos, eles podem esclarecer dúvidas, eles podem ajudá-los, mas nós só podemos esclarecer dúvidas. Quem pode salvar é Jesus Cristo. Dobre seus joelhos. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho. E é o que posso fazer por vocês. E é pelo que tenho orado e chorado, junto com muitos dos meus irmãos aqui. Deixe-me fazer uma oração agora. Senhor, eu te agradeço por esta noite. Te agradeço pela oportunidade que me deste de falar em Teu nome. Mas peço a Ti que estas palavras não sejam vazias nos corações das pessoas que me ouviram. Ó Senhor, salva. Faça com que as pessoas reconheçam que são pecadoras e que Tu és um grande Salvador, que tem graça e que tem amor para perdoar pecados, que creiam em Ti como Rei, Senhor e Salvador. Te agradeço por esta noite. Também oro ao Senhor agradecendo pelo alimento que comeremos agora e abençoa este momento que ainda estaremos juntos aqui em comunhão. Faça a Tua obra, Senhor. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.